Shalom! Nós encontramos na Bíblia a história de um rei que começou muito bem, mas depois se perdeu ao longo do tempo. E esse rei se chama Saul. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 24, a gente vai ler o seguinte: Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. O que está acontecendo ali? Saul estava diante de um momento de guerra. Samuel tinha dado instruções a ele, mas os seus homens, os guerreiros de Saul, que estavam prontos para a peleja, começaram a esmorecer e provavelmente começaram a fazer pressão. E Saul era um rei fraco. E por ser um rei fraco, ao invés dele dar ouvido ao profeta Samuel ou buscar ao Senhor para saber o que Deus tinha para falar com ele, Saul preferiu dar ouvidos àqueles que estavam lá, ou seja, ao povo, aos guerreiros, à maioria. Isso se chama democracia. É aquilo que a gente diz que o povo, a maioria, governando. E como nós sabemos que nunca há unanimidade quando todos têm que opinar, então existem as eleições e tal, e uma parte tem que ceder em função da outra. O problema da democracia está na definição, que é o poder do povo, né? Como se declara, é o governo do povo, pelo povo e para o povo. O grande problema disso é que, quando nós olhamos para a Bíblia, praticamente todas as vezes que o povo, o grupo, a maioria teve que decidir, decidiu errado. Foi a multidão que pediu, crucifica-o, apontando para Jesus. Eu diria assim que muitos dos que estavam pedindo a crucificação de Jesus também andavam atrás de Jesus para ver os seus sinais e milagres. Então, o poder na mão da maioria e do povo não é um princípio bíblico. Ao mesmo tempo que não é a monarquia em si, o regime monárquico, porque ele é voltado para o rei, mas também tem as suas distorções. Quando nós pensamos na monarquia, no reino de Deus, nós temos que pensar em teocracia, ou seja, Deus. Cracia é o governo, né? É o comando, é Deus no comando do país, do povo, enfim, isso é reino de Deus. Então, Saul pecou porque deu ouvidos à maioria. Mas quando a Bíblia nos fala de reino, nos fala de um rei. Ainda que nós estejamos sujeitos a governos humanos, que podem ser uma monarquia humana, né? Pode ser uma democracia ou qualquer outro regime de governo, nós precisamos entender que acima de qualquer sistema de governo humano está o sistema de governo do céu. E esse é reino de Deus, é teocracia, é Deus absoluto governando a nossa vida.